A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Estou aqui para ministrar para você mais um capítulo, né? O quarto. Eu vou tentar encerrar nesse quarto, apesar que eram mais 2 aulas, mas como nós estivemos tanto tempo afastado e hoje já é 14 de dezembro, perdão, por conta de muitas coisas que aconteceram, ordenações. Se os alunos não sabem, essa serva que vos fala desceu mais um degrau de bispa para apóstola, e agora, né, nós vamos estar ministrando a nossa primeira aula como apóstola, dando continuidade a este estudo de ética cristã, né? E eu já quero, mas podem me chamar de professora, de amiga, de irmã. Perdão, as próximas aulas vai estar mudado aqui, né? De bispa para apóstola, mas fiquem à vontade para me chamar como quiser. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor fale comigo e através de mim me ajuda a ministrar essa aula que está tão atrasada, tive muitos percalços, mas eu sei que o Teu Espírito Santo está no controle de tudo. Abençoa teu filho e tua filha, os alunos que estarão estudando comigo. Fale, seja o professor, para que cada um de nós possamos absorver o que é bom, reter o que não é, absorver o que é de ti, reter o que não for, e aprender e crescer espiritualmente dentro da ética cristã, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos estudando ética cristã. Eu creio que hoje vamos encerrar, se essa tosse deixar. E senão a gente vai ter mais uma aulinha só. Até o final eu digo se encerramos ou não, tá? Vamos lá? Deus também se revela, Deus também se revela através das coisas criadas. O mundo que nos cerca é testemunho vivo da divindade, poder e sabedoria de Deus, mas muito mais do que o resultado de milhões de anos de evolução cega. Entretanto, é através da sua revelação especial nas Escrituras que Deus nos faz saber acerca de si próprio, de nós mesmos, pois é nosso Criador. Do mundo que nos cerca, dos seus planos a nosso respeito e da maneira como deveríamos nos portar no mundo que criou. Assim, vamos para cá, né? Assim, muito embora a ética cristã se utilize do bom senso comum, as pessoas dependem primeiramente das Escrituras na elaboração do padrão moral e espiritual que devem reger nossas condutas deste mundo. Ela considera que a Bíblia traz todo o conhecimento de que precisamos para servir a Deus, de forma agradável e para vivermos alegres e satisfeitos no mundo presente. Mesmo não sendo uma revelação exaustiva de Deus e do reino celestial, a Escritura, entretanto, é suficiente naquilo que nos informa a esse respeito. Evidentemente, não encontramos nas Escrituras indicações diretas sobre problemas tipicamente modernos, como a eutanásia, a AIDS, clonagens de seres humanos ou questões relacionadas à bioética. Entretanto, ali encontraremos os princípios teóricos que regem diferentes áreas da vida humana. Na interação com esses princípios e com os problemas que cada geração que a ética cristã atualiza-se, contextualiza-se,
sem jamais abandonar os valores permanentes e transcendentes revelados nas Escrituras. É precisamente por basear-se na revelação que o Criador nos deu que a ética cristã estende-se a todas as dimensões da realidade. Ela pronuncia-se sobre questões individuais, religiosas, sociais, políticas, ecológicas e econômicas, desde que Deus exerce sua autoridade sobre todas as dimensões da existência humana. Sua demanda nos alcançam onde nos acharmos, inclusive, principalmente no ambiente de trabalho, onde exercemos o mandato divino de explorarmos o mundo criado e ganharmos o nosso pão. É nas Escrituras Sagradas, portanto, que encontramos o padrão moral revelado por Deus. Os 10 mandamentos e o Sermão do Monte, proferido por Jesus, são os exemplos mais conhecidos. Entretanto, mais do que simplesmente um livro de regras morais. As Escrituras são para os cristãos a revelação que Deus fez para que o homem pudesse vir a conhecê-lo, amá-lo e alegremente obedecê-lo. A mensagem das Escrituras é fundamentalmente de reconciliação com Deus, mediante Jesus Cristo. A ética cristã, fundamentada na obra realizada de Cristo, e é uma expressão de gratidão muito mais do que um esforço para merecer as benesses divinas. A ética cristã, em resumo, é um conjunto de valores morais total e unicamente baseado nas Escrituras Sagradas, pelo qual o homem deve se regular sua conduta neste mundo diante de Deus, do próximo e de si mesmo. Não é um conjunto de regras pelas quais o homem poderá chegar a Deus, mas é a norma de conduta pela qual poderá agradar a Deus, que já o redimiu. Por ser baseado na relação divina, acredita em valores morais absolutos que são a vontade de Deus para todos os homens de todas as culturas e em todas as épocas. Texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de 1 a 13. A palavra ética significa costume. Perdão aí pela propaganda que entrou. A palavra ética significa costume e hábitos. A palavra moral corresponde ao sentido de normas ou regras, ao qual o fundamento moral da ética cristã. E qual é o fundamento moral da ética cristã? As Escrituras Sagradas. Aponte as principais seções bíblicas que fundamentam ética cristã. Os textos do Decálogo, da mensagem dos profetas, do Evangelho, do Sermão do Monte, das epístolas paulinas em gerais. Citem pelo menos 3 esferas éticas de nossas vidas que essa seção bíblica embarca: esfera moral, esfera social e esfera espiritual. Por que os israelitas foram reprovados? Os israelitas foram reprovados por não obedecerem à lei moral outorgada por Deus no deserto. Sugestão de leitura: As Novas Fronteiras da Ética Cristã. Ética: as decisões morais à luz da Bíblia e ética cristã, confrontando as questões morais do nosso tempo. Subsídio didático: professor, professora, para conduzir o primeiro tópico
Desta lição é muito importante que você domine o conceito da ética e da moral. Muitos confundem esses dois termos devido à natureza etimológica bem próxima de ambos nesse espaço. Para ajudá-lo nesse propósito e com o auxílio de filósofo cristão Arthur Holmes, Ética, as decisões morais à luz da Bíblia, editada pela CPAD, pontuamos algumas considerações a respeito do binômio ética-moral. Segundo o dicionário Aurélio Baluarque de Holanda, ética é o estudo dos juízos de apreciação que se referem à conduta humana susceptível de qualificação do ponto de vista do bem e do mal, seja relativamente a determinada sociedade, seja do modo absoluto. Vamos partir do princípio que a história da ética teve sua origem, pelo menos sob o ponto de vista formal, na antiguidade grega, através de Aristóteles, 384 a 322 a.C., e sua ideia sobre a ética e as virtudes éticas. Na Grécia, porém, mesmo antes de Aristóteles, já é possível identificar traços de uma abordagem com bases filosóficas para os problemas morais e até entre os filósofos, conhecidos como pré-socráticos, encontramos reflexões de caráter ético quando buscamos entender as razões do comportamento humano. Origem da palavra ethos, grego, costume, hábito, disposição. Mos, latim, igual vontade, costume, uso, regra. Daí temos a ética, e é a disposição ou vontade de se seguir bons costumes e hábitos. Definição: ética cristã é um conjunto de regras de conduta para o cristão, tendo por fundamento a palavra de Deus. Para nós, crentes em Jesus Cristo, o certo e o errado deve ter como base a Bíblia Sagrada, a nossa regra áurea de fé e prática. A ética nos evangelhos. No Sermão da Montanha, encontramos as regras básicas do Reino de Deus, trazida por Jesus Cristo. A ética do Sermão do Monte e das demais partes do Evangelho é tão elevada que nem mesmo a maioria dos cristãos a tem levado à prática. Exemplo: a justiça do cristão deve exceder a dos escribas e fariseus. Mateus 5:20, capítulo 5, versículo 20. Quem somente olhar para uma mulher pensando em adulterar com ela, já adulterou. Mateus capítulo 5, versículo 28. Só é permitido o divórcio se o cônjuge praticar infidelidade. Outro motivo não tem respaldo nas normas de Cristo. Mateus capítulo 5, versículo de 32 e capítulo 19, versículo 9. Vamos lá. O falar deve ser se ensina ou não. O que disso passar é de procedência maligna. Mateus capítulo 5, versículo 37. O certo é amar o inimigo, bendizer os que maldizem, fazer bem aos que vos odeiam e orar pelos que vos maltratam. Mateus capítulo 5, versículo 44. Cristo manda que sejamos perfeitos como nosso Pai que está no céu. Mateus capítulo 5,
versículo 48. Não se deve julgar os outros. Mateus capítulo 7, versículo 1. Só devemos fazer ao homem o que queremos que eles nos façam. Mateus capítulo 7, versículo 12. Se o irmão pecar contra nós, devemos perdoar sempre, até 70 vezes 7. Mateus capítulo 18, versículo 22. Tá olhando como entra a ética aí no Evangelho? É para dar César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mateus capítulo 22, versículo 21. Quando um cristão quer um banquete, casamento, festa, 15 anos, etc., der, um banquete, 15 anos, etc., não deve convidar os amigos, os irmãos, os parentes, os vizinhos ricos, mas os pobres, mancos e cegos. Olha isso. Lucas, capítulo 14, versículo 12 a 13. Ética nas epístolas. 1. Fazer tudo que para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, capítulo 10, versículo 31. 2. Fazer tudo em nome de Jesus, dando graças a Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 17. 3. Fazer de todo o coração como ao Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 23. 4. Fazer o que é lícito e conveniente diante de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23. 5. Não dar escândalo ao mais fraco. 1 Coríntios 8, versículo de 9 a 13. 6. Não fazer nada em caso de dúvida. Romanos capítulo 14, versículo 23 e 7. Lembrar-se que vamos dar conta a Deus de todas as nossas obras. Romanos capítulo 14, versículo 11 e 12 e Eclesiastes capítulo 11, versículo 9. E 8. Evitar a aparência do mal. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22. Vamos agora a questões éticas à luz da Bíblia. Daremos aqui uma síntese de algumas questões éticas com algumas respostas indicadas por certas correntes de pensamentos. O fundamento ético para o cristão é a palavra de Deus. Faz-se necessário que esta seja interpretada apropriadamente a fim de evitar excessos e pressupostos a priori. Toda a escritura é divinamente inspirada toda a escritura é divinamente inspirada, é palavra de Deus, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Mas nem todos os textos têm o mesmo valor revelacional. Jesus é a chave hermenêutica das escrituras. Ele mesmo afirmou que essas serão compreendidas a partir dele, lá em Lucas capítulo 24, versículo 32. A utilização indevida das passagens bíblicas, algumas delas sem fundamentos doutrinários e, em alguns casos, descontextualizadas, podem resultar em posicionamentos éticos que não se sustentam biblicamente. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de 1 a 13, por exemplo, Paulo faz contraponto entre a ética que é cristã e a maneira como os cristãos devem viver, e a ética daqueles que se apartam de Deus. O apóstolo faz a diferença entre nós, os cristãos que devemos viver a partir da palavra, e eles, os israelitas, que seguiram seus próprios caminhos e não atentaram para a orientação divina. Semelhantemente, nós, os cristãos, devemos ser sal da luz da terra, luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículo de 13 a 16. Vivendo como cidadão dos céus, súditos do reino de Cristo. Mateus 5,
capítulo 5, versículo 7. A ética que é cristã impõe mais responsabilidade sobre aqueles que seguem a Cristo, considerando que nossa justiça deve exceder a dos escribas e fariseus. Mateus capítulo 5, versículo 20. Vejamos algumas características da pós-modernidade e o posicionamento bíblico contra elas. Vamos lá. A negação dos absolutos. Segundo Granz, 2016, página 28, os pós-modernos questionam o conceito da verdade universal. Eles olham para além da razão e dão guarita a meios não racionais de conhecimentos, dando à emoção, uma posição privilegiada. Nancy, 2000, página 44, acrescenta que pós-modernistas são céticos, se não ressentidos, com relação a valores morais absolutos. Eis que a Bíblia Sagrada faz-se tão necessária à raça humana, pois é um livro que trata com valores absolutos, pois absoluto ele é. Deuteronômio capítulo 32, versículo 4, Salmo capítulo 31, versículo 5, João capítulo 14, versículo 6, João capítulo 17, versículo 17 e João capítulo 16, versículo 13. A relativação dos valores. A relativação dos valores. Há quem defenda que valores éticos e morais sejam relacionados ao tempo, lugar, cultura ou a um grupo. Ensinam que nada é certo, que nada pode ser considerado errado. Tudo depende da subjetividade do momento. Andrade, 2016, página 318, diz que o relativismo é uma concepção filosófica segundo a qual nada é definitivamente certo nem absoluto. No relativismo, não há uma fonte transcendente de verdade moral e podemos construir nossa própria ética e moralidade. Todo princípio é reduzido a uma preferência pessoal. Em contraste aos cristãos, contradizendo, né, essa opinião aí, em contraste, os cristãos nós os cristãos acreditamos em um Deus que tem falado, que revelou um padrão absoluto e imutável de certo e errado. Na sua palavra Êxodo, capítulo 20, versículo de 1 a 17, baseando em última instância em seu próprio caráter santo. Também Levítico, capítulo 11, versículo 45, Levítico, capítulo 20, versículo 26, e no Novo Testamento, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Vamos terminar hoje esse estudo, hein? Oba! Vamos terminar, estamos no finalzinho, tá? Hoje encerramos o estudo de ética cristã. Vamos aqui, a inversão de valores. Entende-se por inversão de valores a negação ou substituição de valores absolutos conforme descrito na palavra de Deus por valores temporais, relativistas e circunstanciais que são facilmente ajustáveis em épocas em que estão inseridos os profetas. O profeta Isaías reprovou severamente a inversão de valores, lá em Isaías 5:20, capítulo 5, versículo 20. Paulo disse que os homens mudaram a verdade de Deus em mentira, Romanos 1, capítulo 1, versículo 25.
Entretanto, o mundo tem os seus valores deturpados pelos formatos de opinião que utilizam a escrita televisiva e a internet para disseminarem suas ideias não cristãs. No entanto, fomos chamados para fazer a diferença como sal da terra e luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14. Nosso formador de opinião é o Espírito Santo, é o Espírito da verdade, que nos guia em toda a verdade, que é a sua palavra. João capítulo 16, versículo 13, João capítulo 17, versículo 15. E conclusão final, a sociedade contemporânea, regida pela natureza pecaminosa, está envolvida em uma confusão ética, uma verdadeira torre de Babel. Gênesis capítulo 11. Cada um segue seu rumo, de acordo com aquilo que acha que é melhor. Ninguém se entende. Juízes capítulo 21, versículo 25. Nós, porém, não devemos nos apartar das sagradas letras, pois elas nos farão sábios para a salvação e nos conduzirão à santificação. 2 Timóteo capítulo 3, versículo de 14 a 17. Atentando para os sádios princípios interpretativos, tendo Cristo como chave hermenêutica, nunca foi fácil ser um cristão autêntico, e nestes últimos dias serão dias ainda mais difíceis. Diante dos desafios odiernos, precisamos, com base na palavra de Deus, defender os valores éticos, morais e os bons costumes nelas contidos. Estudo, formação, Apóstola Bispo Eliane encerra aqui esse estudo, e conforme você for respondendo, nós já vamos emitindo a sua nota e o seu certificado. Eu vou gravar um áudio no grupo, já pedindo que você atualize as suas respostas, porque quem tiver com resposta atrasada não será certificado. E também comunicando a vocês que hoje encerramos essa aula, tá? E eu preciso que quem tem os seus celulares configurados com mensagens temporárias e já responderam, responda de novo, porque eu tive um recesso, né? Como eu disse, precisei de um recesso, me ausentar uns dias e não olhei mensagem, não corrigi prova. Então, se teu celular está configurado para mensagem temporária, eu preciso que você me responda de novo. Boa aula para você! Muito obrigada por estudar ética cristã, e nós vamos agora começar a corrigir, e conforme todas as aulas forem, né, emitidas, não demore, porque eu tenho que apagar a planilha, já elaborar o próximo estudo, ainda não sei qual vai ser, mas por favor, vai estudando, vai me respondendo, vai liquidando essa responsabilidade. Foram só 4 aulinhas, não é difícil, para que mais um certificado você tenha aí no seu currículo de estudioso da Palavra de Deus. A paz do Senhor, que Deus te abençoe. Até a próxima!